domingo aí cheio de desgraças, falando do esporte mundial, tirando o fato de que o Drogovic pontuou na Fórmula E. Eu gravo esse vídeo no domingo, logo depois do título do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Se você torce pro Chelsea, você gosta do Chelsea aí, com todo o respeito do mundo, mas qualquer coisa que envolva o Nossa, não sei falar o nome do cara. O Marc Cucurella levantando um troféu, estando feliz, eu sou contra. E esse foi o caso ontem. E ainda o Corinthians sendo assaltado contra o Red Bull Bragantino. Então chega de desgraça nesse domingo, e por isso a gente vai falar de outra desgraça que aconteceu. Uma história que aconteceu durante o GP da Grã-Bretanha que eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo recentemente só. E eu decidi que eu tinha que comentar aqui com vocês. Mas, aparentemente, né, não foi dado um veredito oficial sobre isso. Mas, aparentemente, 3 influenciadores da Grã-Bretanha teriam sido presos durante o GP da Inglaterra. 3 influenciadores ali foram presos durante o GP da Inglaterra por terem danificado um carro da Racing Point que estava em exposição, com danos no valor de... cerca de 30 mil libras, 222 mil reais. Então, isso aconteceu porque durante o GP ali da Grã-Bretanha, como é tradicional naquele GP mesmo, até por ter muitas equipes próximas a ele, é normal que na parte de trás ali, nos bastidores, tem uma exposiçãozinha de alguns carros antigos, especialmente carros antigos de Fórmula 1. Um dos stands era um stand de exposição da Aston Martin, atual Aston Martin, mas antiga Racing Point, que tinha carros da própria Racing Point expostos. E durante o GP da Grã-Bretanha, um youtuber, um criador de conteúdo britânico, Angry Gind, que tem mais de 1 milhão de seguidores na conta da Twitch dele, é um streamer muito famoso por lá, junto de outros 2 criadores de conteúdos, o Chaza e o Sam Ham, estavam lá na sexta-feira, né? Eles foram convidados pela Red Bull, pelo menos o Angry Gind foi convidado pela Red Bull, os outros 2 estavam com ele, não sei se foram também pela Red Bull ou se só estavam lá porque estavam, mas o Angry Gind pelo menos foi convidado pela Red Bull. O que aconteceu basicamente foi, eles postaram um vídeo no canal deles mesmo, no canal do próprio Angry Gind, aqui no YouTube, que já tem 222 mil visualizações no momento que eu gravo esse vídeo, exatamente o valor em reais da multa, bem curioso. Ele postou um vídeo, I got arrested at Silverstone F1. Eu fui preso na Fórmula 1 em Silverstone. E essa história, ela, como uma cebola, tem muitas camadas pra gente entender. Porque nesse vídeo aqui, ele mostra basicamente o acontecimento e declara um pouco sobre o motivo que levou à prisão dele. O que aconteceu foi que basicamente ele e um dos colegas dele ali subiram em cima do carro da exposição da Racing Point, nossa, me fugiu o nome, e ele podia entrar dentro do carro lá pra tentar tirar uma foto, essas coisas, né? E não foi algo fora da lei isso, porque no próprio vídeo ali, se você assistir ele inteiro, você vê que outras pessoas entraram ao longo do vídeo. Então era algo que você podia fazer de subir em cima do carro. O problema é, no momento que eles estão gravando o vídeo, o cara que tá segurando a câmera, que é um dos 3 ali, um dos 3 criadores, ele meio que nota que a suspensão do carro quebrou. E ele começa a falar pro amigo dele que tá dentro ali, sentado no cockpit, você quebrou a suspensão, porque o cara ali não tem o maior físico do mundo, ele não consegue entrar no carro direito, no cockpit. E daí ele olha ali, vê a suspensão quebrada e começa a falar, você quebrou a suspensão. Então, vamos tocar o vídeo aqui pra vocês entenderem direito. Shall I try? You ain't getting in that, Jazz. What? I might. Shall I try? He is not failing that, I promise you. If you can name the driver that drove that, I'll give you 100 gifted. Go. And what car is that? Red Bull car? No, that is the pink Mercedes. One more red and Eno. Lewis Hamilton. Come in. He used to drive for Mercedes. Go on, Chaz. Oh, I think the suspension on the car's just gone. Oh, the car's moving. Chaz. Chaz up. You fat. Why are you laughing at me? Chaz, No. get in. Don't laugh at me. I don't fancy getting in here. Então a gente tem isso aí, tirando o fato de que eles estão zoando o amigo dele porque não cabe dentro do carro. Essa é a história que acontece. Você percebe ali, se você entende inglês, tem uma hora que ele tá com a câmera aqui de um lado, ele vira aqui rápido pro lado e ele vai gritando, "The suspension is broken." Eu acho que ele fala...
Tem ele que ele vira ali, ele vira a câmera pro lado rápido, ele fala, it's broken e tal, e depois ele começa a falar, the car is moving, né? Tipo, tá quebrado, o carro tá se mexendo. Querendo dizer que quebrou alguma coisa. E se você presta atenção no vídeo, meio que já tava quebrado ali, antes dele subir no carro, em primeiro lugar. Antes de que ele subisse no carro, em primeiro lugar. O problema é, não tinha uma câmera de segurança, não tinha nada ali no lugar pra realmente tá filmando o que aconteceu na hora, pra eles terem essa noção. Então vão chegar alguns policiais e, nesse momento, eles faltam, de certa forma, com respeito dos policiais. Porque os policiais, não policiais, os seguranças ali do evento, primeiro, chegam e eles começam a avaliar, porque falam de que quebrou uma parte do carro, quebrou ali a parte da suspensão, a parte da frente do carro, e os policiais vão chegando ali, os seguranças vão chegando pra dar uma olhada. Enquanto os seguranças estão olhando, tentando avaliar a situação, os caras, eles ficam meio que enchendo o saco, aqui no caso. You were never fitting in that. Look, Chaz, mate, he said you broken it. He said, look, please turn up. You got to get off it. Oh, hang on a minute. Chaz, you broke it, mate. I didn't break it. That's what he's Are you not meant to get in him? He's just been in it. Do you need him arrested? Yeah, but I was just Do you following need him it. arrested? Thank you, mate. He's been... Well, it's vandalism, isn't it? Então você vê ali que os seguranças, eles meio que tentam chegar ali, tentam avaliar a situação, e daí o pessoal, tipo, já fica, foi ele que quebrou, você tem que prender ele, você tem que prender ele, o cara não me prende, por favor, seu guarda, ele aperta a mão do guarda ali, o guarda, não vou te prender, tipo, daí eles ficam tudo bem, sabe? E isso daí, tipo, o guarda chegando ali, tentando entender o que aconteceu, tentando fazer o trabalho dele, os caras já chegam enchendo o saco, beleza, tudo bem, tá certo. O que acontece é que ao longo do vídeo, aí vira um vlogzão completo, né, eu não vou ficar passando essas partes pra vocês, mas ele vira depois e chega falando que ele foi preso, depois disso, sob a suspeita de ter quebrado a suspensão ali do carro. Não só ele, como os outros dois amigos que estavam juntos. O que aí já começa a ficar tudo errado, tá ligado? Aqui já fica tudo errado. Primeiro, se você tem a suspeita de que o cara, um dos três, foi preso ali na situação, foi o criminoso ali na situação, por que você tá prendendo os outros dois amigos só porque estavam juntos? Ok, eles estavam incentivando, estavam falando, mas não faz sentido eles serem presos. Então eles passaram a noite na prisão. Eles ficaram 15 horas totais dentro de uma cela, numa prisão lá da região de Silverstone. Não uma prisão de fato, né? Mas, tipo, aquelas celas de delegacia. Eles ficaram lá por 15 horas, enquanto a polícia tentava entender e ver o que tinha acontecido. O ponto principal foi, depois de conseguir avaliar e conseguir acesso a algumas imagens, conseguirem entender a situação, eles pegaram essa imagem aqui que eu tô mostrando pra vocês, que foi do cara que pisou, que subiu na suspensão, que ele usou o peso do próprio corpo subindo em cima da suspensão do carro. E supostamente esse cara, então, que teria quebrado, ó, essa imagem da polícia de Northamptonshire, o espaço ali onde fica Silverstone. E, então, depois de tudo isso, depois de conseguirem essas informações e descobrirem que os três eram inocentes, eles foram liberados, só que foram proibidos de voltar pro evento. Eles ainda assim foram proibidos de entrar no evento. Os três caras foram proibidos de entrar no evento, sendo que, sim, apesar de terem sido inconvenientes e terem enchido o saco dos seguranças ali tentando fazer o trabalho deles, de forma nenhuma justifica você expulsar os caras do evento, porque eles subiram num carro em que todo mundo aparentemente podia subir ali, tá ligado? Eles não foram os únicos a subirem. Eles foram chatos? Eles foram chatos, sim. Eles foram inconvenientes pra caralho. Muito. Ficando enchendo o saco ali, o policial tentando entender o que aconteceu, eles, não me prende, ó, foi ele que fez o crime, prende ele, e o policial, não me prende. Pô, mano, meu irmão, cresce, né, vamos combinar, cresce. Mas eles não eram culpados, então eles não tinham que ter sido presos, e muito menos sido expulsos do evento, eles não puderam voltar pro resto do evento. Não puderam entrar lá no dia da corrida e no sábado mesmo, que sábado eles já teriam perdido bastante coisa por ter passado o resto da noite, por ter passado 15 horas na prisão, tá ligado? Na cela da delegacia. Isso aqui eu achei um negócio que eu achei muito bizarro dentro do GP da Grã-Bretanha. Mas assim, pelo que eu tô lendo aqui na matéria da BBC, ao todo 34 crimes foram reportados dentro do GP da Grã-Bretanha de alguma forma. 34 coisas criminosas aconteceram. Seja, sei lá, um furto, ou alguém fazendo alguma merda, alguém entrando num lugar que não podia, etc, entra tudo. E de que 20 pessoas ao longo de todo o final de semana, os 3 inclusos, foram presas por, de alguma forma, terem feito aqui entre roubo, dano criminoso, brigas e posse de drogas dentro do autódromo. Isso aqui é o que me leva a acreditar que, assim, a polícia só chegou
né, viu, esses caras são criadores de conteúdo, tão falando merda, tão enchendo o saco dos policiais, estavam ali na hora que aconteceu, eles são os culpados, a gente tá prendendo um monte de gente fazendo merda aqui, leva eles junto na leva, bota lá dentro da cela, não vamos nem checar. Checamos depois, vimos que eles eram inocentes, expulsa eles porque eles estão causando problema. Minha teoria é de que foi isso que aconteceu, foi isso que rolou lá dentro da polícia. E isso aqui é muito bizarro, porque apesar de novo, eles terem sido extremamente inconvenientes, nada justifica expulsar os caras de dentro do evento, porque eles são inocentes. Especialmente os dois amigos que estavam junto com o mano e não fizeram nada que não fosse filmar. Dois manos só tava filmando com a câmera, não fizeram absolutamente nada. E eles também foram pra cela e também foram banidos. Eu só vi essa história agora e aconteceu no GP da Grã-Bretanha, então, tipo, eu precisava compartilhar com vocês, tá ligado? Mas que bizarro, velho.